Muito bom dia, boa tarde ou boa noite a você interessado em física, mas nesse caso em química também, né? Que está assistindo aqui a mais uma aula, né? Porque eu acredito que o professor de física já tenha postado uma aula, né? Você está assistindo a mais uma aula do Encontro das Paralelas, né? Se você clicou nesse vídeo, provavelmente você quer ter uma aula de química, né? E você agora vai ter um projeto de aula de química, né? Eu não sei se vai ser boa, vocês vão me dizer aí se foi boa ou se não foi, né? Enfim, sem mais delongas, né? O que é que a química estuda, né? Majoritariamente a química estuda matéria, e é isso que nós vamos ver aqui no vídeo de hoje, né? Se a química estuda matéria, né? Como que eu começo a estudar essa tal matéria, né? Vamos lá. A matéria, né, no nosso mundo, nossa lógica em que a gente vive, nós temos três unidades fundamentais que são usadas para tudo. Nós temos unidades de massa, unidades de comprimento e unidades de tempo, certo? Ah, mas o professor de física na aula lá de cinemática, o Loyola, falou que existe a velocidade. Tá, mas a velocidade não é o quê? A velocidade não é a distância, que é um comprimento dividido por um tempo? Pois é, né? Deixa eu ver mais. Mas tem a temperatura, né? Se o professor de física, a essa altura que você está assistindo isso aqui, já lançou aulas de termologia, né? Vocês já viram lá a temperatura, graus Celsius, Fahrenheit, enfim. A temperatura nada mais nada menos que o grau de agitação das moléculas, né? O grau de agitação das moléculas, né, para você que não sabe, né, aqui eu tenho uma molécula aqui eu tenho uma molécula aqui, e aí elas têm determinadas velocidades, né? Essas velocidades podem ser grandes ou pequenas. Isso é a temperatura, que é o grau de agitação delas. Ou seja, a temperatura é a energia cinética das moléculas, ou seja, a velocidade das moléculas, que, como eu já falei, é comprimento dividido por tempo, né? Ah, mas não sei o que. Enfim, tudo se resume. Você pode ir fazendo uma análise dimensional, né? Que eu acredito que o professor de física vai explicar como é que faz a análise dimensional depois. Você pode fazer a análise dimensional até chegar em uma dessas três aqui, ou mais, enfim. É, Só que você nunca vai conseguir sair delas, tá? Não tem como pegar o comprimento e dizer que ele é outra coisa. Não tem como pegar a massa e dizer que ela é outra coisa. Não tem como pegar o tempo e dizer que é outra coisa. Da mesma forma. Tá. E como é que eu posso definir o que é essa matéria? O que é matéria, né? Porque eu sei que é o que eu posso pegar, eu sei que é. Enfim, matéria é o que eu posso pegar, né? Mas essa definição é boa pra gente? Não. Então vamos definir melhor o que é matéria, né? Tá aqui, ó. Matéria, pra gente aqui, pra você que é um aluno perspicaz, né? Um aluno de química perspicaz, é tudo, tudo que tem, tudo que tem massa, ó, a massa, né? Como eu já falei, uma das unidades fundamentais, tudo que tem massa e volume. Tudo que tem massa e volume, certo? Depois a gente vai ver que massa e volume tem uma relação com uma densidade, mas isso a gente vai ver mais pra frente nas propriedades da matéria, né? Enfim, matéria é tudo aquilo que tem massa e volume. Tá. Como eu já falei, né? Tudo pode ser resumido a essas três unidades fundamentais. E nesse caso, né? Tá, professor, eu tô vendo aqui a massa, né? A massa, daqui a massa, né? Mas e o volume? O volume não é uma das três fundamentais. Só que, meu amigo, só que vamos lá. Vamos lá. Se eu tiver, por exemplo, aqui sei lá, vou pegar aqui um cubo, né? Se eu tiver um cubo aqui. Como é que eu calculo o volume desse cubo? O volume desse cubo, esse aqui não é necessariamente um cubo, tá? Ignora as proporções, mas vamos supor que é um cubo, tá? O volume desse cubo não é essa dimensão multiplicada por essa e multiplicada por essa? Ó, no caso, L vezes L vezes L.
não é? E o de qualquer sólido também, né? Por exemplo, volume da esfera. Bora pegar aqui o volume da esfera. Enfim, vamos lá, volume da esfera. O volume da esfera também são as multiplicações das três dimensões, né? Só que no caso, a esfera não tem dimensões definidas assim, então eu vou ter que pegar e usar cálculo para conseguir demonstrar o volume da esfera. Mas enfim, você sabe que é 4. Você sabe, né, que o volume da esfera. Deixa eu escrever aqui o volume do R ao cubo. O volume da esfera é 4πr ao cubo sobre 3. Ou 4 terços de πr ao cubo, enfim. 4πr ao cubo sobre 3. Tá. O π é uma constante, né? O π é uma constante, não é unidade, não é nada. O 4 e o 3 são simplesmente coeficientes, são números, né, que você pode encontrar depois, estudando lá, você encontra como é que demonstra o volume da esfera. Não vou explicar aqui porque minha aula não é sobre isso. E o R? O R, né, nesse caso o R que está sendo multiplicado é R vezes R vezes R. O R, que é o raio, o R é simplesmente eu pegar, né, o meio dessa esfera, transformar na circunferência. É tipo parte a esfera ao meio, sabe? Você vem aqui, você parte ao meio a esfera, e você vai ter meio que duas metades de esfera, né? Você parte ao meio, óbvio, você vai ter duas bolas, duas metades de bola no caso. E aí, se você pegar, por exemplo, essa circunferência aqui, ó, você pega essa circunferência aqui, você pega o centro e o raio dela, entendeu? Se você pegar, né, isso aqui, esse raio, ele é uma medida de comprimento. Então, o volume é nada mais nada menos do que uma derivação, né? Lembrando, né, para os matemáticos de plantão, não estou falando derivação no sentido de realmente derivada, tá? Mas, enfim, ele é... Porque eu sei que a derivada é diferente, enfim. O volume, ele é uma derivação do comprimento, né? Ele é uma derivação do comprimento, no sentido de que se você multiplicar três comprimentos, você encontra a medida de um volume, certo? Independente do sólido, só que o que vai ser difícil é se você, né, manipular a matemática para fazer a multiplicação desses comprimentos, né? Enfim, vamos lá aqui, voltar para a nossa matéria favorita, né? É a minha, eu espero que seja de vocês também. Tá. No caso, que tem, né, explicando agora um pouco mais sobre massa, comprimento e tempo, nós temos certas unidades, né, de massa, né? No caso, a nossa unidade principal da massa vai ser a grama, né? Não necessariamente essas unidades aqui são as unidades do SI, tá? As unidades principais, elas não são as unidades do SI, eu vou explicar um pouco para vocês depois. A unidade principal da massa é a grama, certo? Que ela, né, segundo a tabela, né, de ordens de unidade, ela tem o quilo, o hecto, o deca, o deci, o centi, o mili, isso para praticamente todas as unidades no sistema internacional, tá? Você vai ter isso aqui. A grama, né, se você multiplicar ela por 10, você vai encontrar uma decagrama. Se você multiplicar por 100, que é 10 ao quadrado, você vai encontrar uma hectograma. E se você multiplicar por 1000, que é 10 ao cubo, você encontra uma quilograma. E, enfim, se você dividir por 10, por 100, por aí vai. Para baixo, para cima, tem muito mais unidades do que isso. Tem o pico, o nano, o micro, aí tem o mega, o tera, enfim. Tem tanto para cima quanto para trás, tem unidade para mais. Agora, se você for querer saber a unidade do SI, né, que é a unidade principal do SI que você utiliza, né, para os cálculos e tudo mais, depende, tá? Mas no geral é o quilograma, certo? Vou até circular ele aqui. O quilograma, ele é a unidade principal do SI, tá? Mas vão ter cálculos na química que você vai usar grama, vão ter cálculo que vai usar litro, ml, enfim. Depende, tá? Mas no geral é quilograma. O comprimento, né, a gente mede em metros. O comprimento é medido em metros e é a mesma coisa para
tanto para grama, quanto para metro, quanto para outras unidades, tá? Vai ter o deca, o hecto, o quilo, enfim. A unidade, né, principal que você usa no SI é o metro mesmo, tá? É o metro. SI. A unidade principal é o metro, né? Deixa eu fazer essa seta mais. Pronto. Agora, as unidades de tempo, você não tem uma unidade base, né? A menor unidade que a gente usa no dia a dia é o segundo, só que como eu falei, existem unidades para trás, tá? Assim como existem unidades para frente, né? Você sabe que além da hora existe o dia, existe a semana, o ano, enfim. Né? Só que essas unidades aqui, elas são as principais que a gente usa no dia a dia para contagem de tempo. É muito difícil você ver, por exemplo, na física, quilômetros por dia. Eu acho que só em movimento de placas tectônicas, né, que é por ano e tudo mais. Mas fora isso, é difícil você ver um corpo que se mexe tão lento ou tão rápido que seja mais rápido do que você pode medir em segundos, né? Só que a unidade do SI, né, do tempo, é os segundos. SI, tá? Depois vocês vão ver que essas grandezas aqui são chamadas de grandezas escalares, né? Mas isso aí quem vai explicar para vocês é o professor de física, não cabe a mim explicar para vocês, né? Enfim, as conversões das unidades de tempo são diferentes, né? E variam, tá? Não é a mesma conversão de segundo para hora, não é a mesma de hora para dia, enfim, porque o tempo foi medido diferente, né? O tempo foi uma das primeiras coisas que a gente começou a medir na humanidade, né? Porque até mesmo lá sei lá, no período neolítico, que foi quando surgiu a agricultura, eles já observavam os dias e as noites, e cada civilização encontrou a sua forma de medir o tempo, só que como padronização no sistema internacional, a gente tem o segundo, né? E tudo que a gente tem para trás do segundo ou para frente do segundo, a gente considera como derivações do segundo, certo? Então, um minuto são 60 segundos, uma hora são 60 minutos, ou seja, 3.060 segundos, e por aí vai, certo? É, Agora, continuando aqui o nosso assunto, né, temos os conceitos de matéria. É importante você saber esses conceitos, né, porque como, ó, né, tem questões que te cobram, né, assim, não de vestibulares, não, claro que o vestibular não vai cobrar, sei lá, diga se isso aqui é tal e tal coisa, tal conceito. Não, muito difícil ele fazer isso, tá? Até em vestibulares mais conteudistas, porque isso aqui são conceitos básicos, são conceitos fundamentais, né? Mas como a gente falou no primeiro vídeo do canal, não é porque você precisa, né? Você precisa saber os conceitos básicos. E não é porque são conceitos básicos que eles não são importantes no futuro, né? Porque, por exemplo, você vai construir uma casa, você não pode construir o teto sem construir a base. Então, a gente precisa saber os conceitos básicos para saber trabalhar com as coisas mais avançadas, né? Nós temos três conceitos relacionados à matéria. O conceito de matéria, né? Que a gente já viu, que é tudo que tem massa e volume. O conceito de corpo e o conceito de objeto. Né? O que é um corpo? O que é um corpo? Eu sei que o meu corpo é um corpo, né? Aqui, eu sei que o meu corpo é um corpo. Mas o meu corpo, na verdade, não é um corpo. Para a química, o nosso corpo é um objeto. Porque, enfim, né? Não vou dar spoiler para vocês. Um corpo, ele é nada mais nada menos do que uma quantidade limitada de quê? De matéria. Vou até pegar isso aqui. Um corpo, ele é uma quantidade limitada de matéria, certo? O corpo é uma quantidade limitada de matéria. Mas como assim uma quantidade limitada de matéria? Vamos lá, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Exemplo. Eu tenho madeira,
Madeira é matéria, né? Porque tá no geral. Não sei quanto que eu tenho de madeira. Estou falando madeira, madeira. Quando eu falo de matéria, é tudo que existe no mundo daquela matéria, entendeu? Pegue isso. Matéria é tudo que existe no mundo daquela matéria. Então, madeira é matéria, tá? Agora, quando eu falo uma tábua de madeira, né? Uma tábua, tábua de madeira, aí já é um corpo. Uma tábua de madeira é um corpo, né? Por quê? Porque eu estou limitando a quantidade de matéria que está presente naquele corpo, né? Não é toda a matéria que existe, não é toda a madeira que existe no mundo, é só uma tábua de madeira, né? Por exemplo, se eu falo madeira, mas aí sei lá, acho que não tem nada de madeira aqui, tá? Esse porta-retrato, ele é parte feita de madeira. Se eu falar esse porta-retrato, não é o porta-retrato do professor Loyola, não é outro porta-retrato, é esse porta-retrato, né, de madeira. É uma parte específica da matéria, ok? Só que a gente vai ver que um porta-retrato não é muito bem um corpo, não foi um exemplo muito bom, mas só para vocês entenderem que é uma limitação, não são todos, não são todas as matérias, não é toda a matéria que existe, né? Agora, o que que é um objeto? Vocês podem ver que a gente está seguindo uma ordem de especificação, né? Então, a matéria, eu especifiquei ela mais ainda em um corpo. Agora eu vou especificar o corpo mais ainda em objeto, né? Um objeto é nada mais nada menos. Eu vou até pegar isso aqui como base. Um objeto é nada mais nada menos do que uma quantidade de matéria com função com função definida, tá? Um corpo é uma quantidade de matéria com função definida. Então, um objeto é uma quantidade de matéria com função definida. Então, além de ser, né, um corpo, um objeto, ainda tem a função, né, dele. Um objeto, ele possui uma função estabelecida culturalmente ou logicamente, enfim. Seguindo o exemplo da madeira, né, para vocês poderem entender, a madeira é a matéria, a tábua de madeira é o corpo e quando eu dou uma função para essa tábua de madeira, por exemplo, eu lapido ela e formo acho que não sei se lapidar é a melhor palavra, mas eu lapido ela e formo um lápis, né? Esse aqui no caso não é um lápis, mas foi só um exemplo. Eu lapido ela e formo um lápis. Lápis. Aí ele já é um objeto. Um objeto, tá? Como eu já falei, né, objetos são corpos que têm função, certo? Ah, mas eu posso simplesmente dizer que eu tenho, beleza, eu tenho uma matéria, aí, né, que a minha matéria vai ser, sei lá, minha matéria vai ser o ferro. Aí o ferro eu tenho um corpo, que é uma barra de ferro, que é uma quantidade de ferro. Só que essa barra de ferro, né, você vai dizer que é um corpo, só que eu posso dar uma função para ela, né? Não sei o que, professor, você está errado. Você está explicando muito confusamente. Como é que eu vou saber se tem função ou não? É simples. Ou a questão vai te dar a função dele, ou você, né, se você for definir, você vai dar função para aquilo. Por exemplo, deixa eu ver. Tá, esse livro aqui, ó. Esse livro aqui podia ser só um monte de papel. Podia só falar, ó, folhas de papel. Mas eu dei uma função para ele, né? Por exemplo, um bloco. Eu tenho uma matéria que é pedra. Eu tenho um corpo, uma quantidade de pedra, um bloco de pedra. Tá, ele é só um bloco de pedra. A partir do momento que eu sento nele,
ele deixa de ser um corpo e se torna um objeto, que ele ganha uma função. Eu sentei nele, entendeu? Então isso aqui é uma coisa muito mais filosófica do que científica, esse conceito de matéria, corpo, objeto, porque acaba que quem vai dar a função é quem está usando. E se ninguém usar, ele não tem função, entendeu? A não ser que seja uma função estabelecida culturalmente, né? Como a gente vai ver aqui no exemplo, no próximo exemplo. Enfim, essa parte aqui é muito mais filosófica do que química, né? Especificamente. Mas eu acho que ficou claro, né? Deu para entender aqui. Só que se não tiver dado para entender, calma, porque a gente vai fazer um exemplo agora. Exemplo. Classifique os seguintes itens em matéria, corpo ou objeto. Vamos lá. O ferro, né? Como eu já disse, né? Eu já dei um spoilerzinho. O ferro, ele é matéria. Eu vou só escrever um Mzinho, matéria. A barra de ferro, ela é um corpo, né? Ah, mas se eu disser que essa barra de ferro serve para atacar na cabeça do professor de física, aí já não é mais uma barra de ferro, porque ela serve para alguma coisa, né? Bater no professor de física. Vocês estão entendendo, né? Acho que deu para entender, né? A diferença entre corpo e objeto. Uma faca de ferro. Aí você não tem como me dizer que uma faca não tem função, pelo amor de Deus. Não, uma faca já tem função, você não precisa dar uma função pra faca. Entendeu? Você também não é tão importante assim, tá abaixo da tua bola. A faca já tem função sem precisar ter função estabelecida por você. A faca é um objeto, certo? 1,5 litros de água. 1,5 litros de água é toda a água do mundo? Não, é só 1,5 litros de água. Então, é um corpo. Né? Eu estou limitando, ó, isso aqui é uma limitação. 3 quilos de plástico é corpo também. Eu estou limitando, ó. A massa e o comprimento, elas são limitações da matéria, certo? Nesse caso aqui o comprimento tá como volume, mas enfim, vocês entenderam. Papel, papel. Tá, papel, papel. Eu posso fazer isso aqui, pegar papel. Isso aqui também é papel. Tudo é papel. Então, se a questão está dizendo que é só papel, então é matéria, porque é todo o papel do mundo. Né? Ele não está dizendo que é uma folha ou que é um caderno, é papel. Não está específico, sabe? Agora, um copo de alumínio. Um copo de alumínio é um objeto, né? Porque um copo serve para beber água. Se você usar um copo para outra coisa, aí já é problema seu, mas mesmo assim essa outra coisa também vai ser função dele. Então um copo continua sendo um objeto. Tendo ficado claro os conceitos, né, de matéria, corpo e objeto, é, vamos agora ver os estados da matéria. A matéria tem muitos estados, né? Só que a gente aqui vai ver fundamentalmente somente três estados, né? O estado, vou escrever aqui, o estado sólido. Como é que tá a matéria no estado sólido, né? Vocês já sabem, né? Isso aqui vocês são alunos muito bons. Eu não preciso falar para vocês que a matéria no estado sólido, né? Ela tá como? Ela tá bem juntinha, junta e organizada. Então tá aqui, ó, isso aqui são moléculas, tá, gente? Isso aqui. Tá? A matéria no estado sólido, ela tá desse jeito aqui. Acho que eu fiz esse quadrado muito grande, vou diminuir um pouco. Tá? Essa é a matéria no estado sólido. Ok? Ok, né? Tá bom. Se eu pegar esse estado sólido e fizer assim, ó, se eu tacar um foguinho nele, né? Vamos supor que isso aqui é um gelo, tá? Não tô dizendo que é um gelo, qualquer estado sólido é assim. Mas se eu jogar um pouquinho de fogo, se eu der energia para ele, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai passar para o estado líquido. Certo? Como é que está a matéria no estado líquido? Ela vai estar desse jeito aqui? Vocês acham que ela vai estar assim, gente? Eu acho que não, hein? Eu acho que vai mudar. Essas partículas, elas já vão estar, ó,
mais um pouco afastadas. E, importante também, desorganizadas, né? Depois a gente vai ver que esse negócio de desorganização é chamado de entropia, né? Mas isso aí a gente vai ver mais pra frente, né? Tá aqui, as partículas estão afastadas e desorganizadas, né? Por quê? Porque eu dei energia, né? Como eu já tinha falado aqui, ó, elas estão quase... Elas não estão sem velocidade, elas estão quase sem velocidade. Ainda tem uma velocidadezinha que elas ainda se mexem aqui, tá? Elas ainda se mexem, mas muito pouco. Agora aqui, ó, já é uma velocidade considerável, tá? Já é uma velocidade considerável. Dependendo do material, é claro, né? Porque eu tenho materiais que eu preciso dar muita velocidade para ele mudar de estado, né? Só que no caso aqui que eu tô tratando da água, né? Porque como eu falei para vocês, isso aqui era gelo, agora é água, né? Tá padronizado, certo? A água no estado sólido ela é gelada, então ela tem pouca velocidade, e a água no estado líquido ela é mais ou menos, né? Então tem uma velocidade já considerável, né? Ah, depois a gente vai ver que tem materiais que tem diferentes, né, tipos de... tem diferentes pontos de fusão, pontos de ebulição, né? Ou seja, as velocidades que eu preciso dar são diferentes para mudar de estado. Mas isso aí, como eu falei, a gente vai ver quando a gente estiver tratando de propriedades da matéria, né? Vai ser mais para frente, né? Aqui, ó, as partículas já têm uma velocidade considerável, né? E já estão se mexendo, tá? Agora, você vai chegar para mim e você vai falar: você pode dar mais energia para essas partículas? Posso sim, claro que eu posso. Ah, gente, vocês acham que eu não posso? Ah, vocês são muito inocentes. Se eu der mais energia para elas, elas vão para o estado gasoso. Estado gasoso, né? E o que significa eu dizer que uma certa quantidade de matéria está no estado gasoso? Significa eu dizer que as partículas elas ainda estão separadas, ainda estão desorganizadas, só que elas estão tipo, se mexendo muito. Ó, elas aí, ó, aqui, ó, isso aqui é se mexendo, tá? Elas aqui estão se mexendo, se mexendo. Tem umas que nem cabem no enquadramento da foto, né? Que fui eu que fui lá tirar essa foto. Se mexendo, se mexendo. Tão loucas, elas estão loucas aqui, as partículas tão loucas aqui, ó. Tão loucas. Tá que nem o professor de física depois de tomar Monster, né? Porque eu não tomo essas coisas não, tá? Eu sou correto. Não, estão se mexendo muito. Aí você me pergunta, tem como eu dar mais energia para as moléculas no estado gasoso? Claro que tem. Aí você vai conseguir um negocinho chamado de plasma. Ó, plasma. E como é que são essas moléculas, né, essas partículas no estado de plasma? O plasma, ele não ocorre com tanta frequência assim, tá? Na nossa superfície do nosso planeta, mas ele ocorre no universo, né? Por exemplo, como na superfície do Sol, né? Enfim, eu vou desenhar só duas, né? O movimento aqui de duas partículas, mas tem muito mais, né? Vocês conseguem entender. Conseguem, vocês são alunos muito bons. Tem aqui, ó. Uma partícula aqui, uma partícula que elas estão se mexendo tanto no plasma, elas estão com tanta velocidade que vai ter um momento que as velocidades elas vão se encontrar, elas vão se chocar, ó, elas vão se chocar, e elas vão se destruir. Tem aqui as partículas destruídas, ó. Elas vão se destruir e vai liberar muita energia. Por isso que o plasma é aquela coisa, por exemplo, os raios, né, são de plasma, né? Por isso que tem aquele aspecto energético, se é que eu posso falar assim, né? Mas vamos lá. Se eu indo de um estado para o outro, né? Eu não vou trabalhar com plasma aqui por enquanto, tá? Depois eu trabalho com ele. Eu indo de um estado para o outro, né? Já que vocês viram que eu posso fazer isso, né? Eu tava com a chamazinha aqui, aquecendo, 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 aquecendo. Existem nomes para essas mudanças de estados, né? Do sólido para o líquido, eu posso ir, né? Deixa eu deixar esse aqui mais para baixo.
ok? Do sólido para o líquido, eu tenho o nome, na mudança de estado do sólido para o líquido, ela é a fusão. Dragon Ball, fusão. Do líquido para o gasoso, o nome da mudança de estado é vaporização. Vaporização. Ok? Ok, né? Só que a vaporização, eu já vi com outros nomes. É claro que você já viu com outros nomes, porque a vaporização tem outros nomes, né? A vaporização, ela se divide em 3 tipos de ocorrência. Eu posso ter a vaporização, que é a evaporação. O que é a evaporação? É o corpo entrar em vaporização de forma natural. Natural, né? Porque, por exemplo, você deixa lá uma garrafa de água, sem dar energia para ela, sem nada. Você vai ver que ela vai diminuir o volume dela de água. Entendeu? Se você, claro, se você deixar ela aberta, né? Porque os átomos, eles não, as moléculas não estão paradas, né? Como eu já falei. Então vai ter algum momento que o ar vai meio que capturar essas moléculas de água, algumas moléculas de água, entendeu? Então isso que é a evaporação. Ela acontece de forma natural. A vaporização também pode ocorrer como ebulição. Ebulição. Que é como eu gosto de chamar, né? Eu gosto de chamar ela de vaporização, vaporização forçada, né? A ebulição, ela acontece de forma mais rápida. Ela acontece de forma rápida, né? Por quê? Porque vamos lá. Você concorda comigo que é muito mais rápido, em vez de eu esperar o ar capturar as moléculas, eu simplesmente dar velocidade para elas e elas já irem para o ar direto? É muito mais rápido, não é? E como é que eu dou velocidade para moléculas? Ou, né, isso aqui eu explicar só em propriedades da matéria, né, mas eu vou explicar logo. Ou eu diminuo a pressão, né, aí eu dou velocidade para elas, ou eu aumento a temperatura, né? Aí eu faço elas atingirem o chamado ponto de ebulição, né? Que aí na água não necessariamente é 100 graus Celsius, depende da pressão, mas isso aí a gente vai ver lá em propriedades da matéria e depois lá em fisicoquímica, que a gente vai ver propriedades coligativas, né? Calma, a gente tá no começo ainda, calma, jovem padrão, a gente tá no começo, né? A gente não chegou nem em fisicoquímica ainda. A gente vai ver, né, que a água, ela não necessariamente entra em ebulição a 100 graus Celsius, né, dependendo da pressão, ela pode entrar até a menos ou a mais também. A vaporização também pode acontecer como a calefação. Calefação. A calefação é a vaporização que acontece de forma instantânea. Sempre tem algumas pessoas, né, alguns chatinhos que gostam de ficar falando, né? Isso é bom, tá? Eu sou uma pessoa chata também, né? Porque se a pessoa não explicar direito, tem que tacar o pau mesmo. Que gostam de ficar falando que, né, certas coisas, como por exemplo, a calefação não é instantânea, porque demora e tudo mais. Aos olhos humanos, ela é praticamente instantânea, tá? Né? Falando melhor assim. Né? E sejam assim mesmo, tá, gente? Não tô falando mal, não. É pra ser assim mesmo. É pra questionar. Se a pessoa explicar mal, se ela deixar você com dúvida, pergunte. Seja assim mesmo, tá? Como é que acontece essa vaporização de forma instantânea? Você já, né? Quem é que já fez, sei lá, né? Ovo, alguma coisa na frigideira, na panela que ficou quente, você foi colocar água na panela depois, você percebeu que assim que a água encostou,
virou fumaça, né? Virou vapor d'água. Ó, encostou, tá aqui a panela. Encostou, né? Porque, o que que isso acontece? Porque a temperatura tá tão alta, na verdade não é a temperatura, a variação de temperatura é tão alta, né? A temperatura varia tão rapidamente, que a água, ela entra em evaporação, em vaporização, ela entra no estado de vapor muito rápido, entra muito rápido. Então, ó, encostou, tem moléculas de água que nem chegam a encostar na frigideira, né? Nem chegam a encostar lá, antes de encostar entendeu? Então, é por isso que a vaporização, a vaporização no caso da calefação, ela é instantânea, né? Se eu posso ir do líquido para o sólido aliás, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, eu posso ir também voltando, né? Vamos começar do começo, gente. Do gasoso para o líquido, o nome da transformação é condensação. Calma. Condensação. Aí eu vou abrir um parêntese aqui, tá? Condensação ou liquefação. Ou liquefação, certo? Por quê? Porque a condensação, ela é do vapor para líquido. A liquefação, ela é do gás para líquido. Vocês já viram o GLP, né? O gás liquefeito de petróleo? Pois é, ali é de um gás para líquido, né? Se eu posso ir do sólido para o líquido, eu também posso ir do líquido para o sólido. Depois a gente vê melhor a diferença de gás para líquido, tá? Isso aí eu vou deixar para ver com vocês só mais para frente, né? Do líquido para o sólido, o nome é, né, meio óbvio, solidificação. No caso da água, a 1 atm acontece a 0 graus Celsius. E nós também temos uma mudança de estado direto do sólido para o gasoso e direto do gasoso para o sólido, né? Que no caso, essa mudança de estado do sólido para o gasoso vai ser chamada de sublimação, tá? Vai ser a sublimação. E do gasoso para o sólido também vai ser sublimação, mas tem gente que chama, né, do gasoso para o sólido também, né? Deixa eu botar aqui. Tem gente que também chama do gasoso para o sólido de ressublimação, tá? Mas no geral é sublimação, são só alguns materiais que trazem como ressublimação, tem outros que trazem os dois, mas eu tô colocando, né, porque esse que é o canal mais completo de física e química do Brasil e do mundo. Enfim, é isso. Esses são os nomes das mudanças de estados da matéria, tá, gente? Esse assunto é um assunto muito básico, não tem o que complicar, tá? Vamos fazer uma questãozinha aqui do Enem pra gente treinar? Vamos, né? Tá. O texto você ignora para ganhar tempo, tá bom? Mas ele fala do olhar filosófico antigo, né, sobre os elementos. Do ponto de vista da ciência moderna, os 4 elementos descritos por Platão correspondem, na verdade, às fases sólida, líquida e gasosa e plasma da matéria. As transições entre elas hoje são entendidas como consequências macroscópicas de transformações sofridas pela matéria na escala microscópica. O que isso aqui está te dizendo? Que a matéria muda de uma forma pequena e você percebe isso de uma forma grande, tá? Grande, né, aos nossos olhos.
Excetuando-se a fase de plasma, ou seja, sem a fase de plasma, essas transformações sofridas pela matéria em nível microscópico estão associadas a, letra A, troca de átomos entre as diferentes moléculas do material. Isso aqui, né? Depois eu vou ver isso aí com vocês melhor em processos, em propriedades da matéria, mas isso aqui é um processo químico, tá? Quando os átomos trocam, né? Quando os átomos trocam de moléculas, é um processo químico. Então ela tá errada, né? Porque isso é um processo químico. E as mudanças de estado são processos físicos, certo? Transmutação nuclear dos elementos químicos do material? Não, óbvio que não. Os núcleos dos átomos continuam nos seus devidos lugares, tá? Redistribuição de prótons entre os diferentes átomos do material? Não, também não, né? Como eu falei, se você mudar, como eu falei não, como eu vou falar daqui, né, um pouco mais para frente, se você mudar o número de prótons, você muda o elemento, né? E como eu já falei, né, isso aqui é um processo físico e não químico, então você não pode mudar os elementos, tá? Mudança na estrutura espacial formada pelos diferentes constituintes do material. Tá bonita, guarda ela. Alteração nas proporções dos diferentes isótopos de cada elemento presente no material? Não. Como eu falei, isso não vai. Para você alterar, né, o isótopo, você tem que alterar o número de massa. Então você tem que alterar o número de nêutrons. E para fazer isso, você tem que mexer no núcleo. E para mexer no núcleo, você tem que mexer com radioatividade e tudo mais. E você não vai fazer isso agora, cara. Você só aquece. Entendeu? Você, no seu fogão você consegue fazer isso. Você não precisa fazer essa coisa tão complicada. Então, calma. Tá? Não tem nada a ver com mudança de proporção de isótopo. A resposta correta é a letra D. Mudança na estrutura espacial formada pelos diferentes constituintes do material. Certo? Por que, que isso aqui tá certo, tá? Porque o material, né, ele tem, né, independente do material, ele tem substâncias, certo? Depois a gente vai ver isso aí em substâncias e misturas, mas os materiais, eles têm diferentes substâncias neles. E essas substâncias, elas estão em estados de agregação, entendeu? E esses estados de agregação, eles podem ser alterados, né? E quando eles são alterados, eu altero, né, a composição na estrutura espacial do material. Entenderam? Espero que tenha ficado claro esse assunto, uma questãozinha do Enem bem básica aqui, só para a gente treinar um pouquinho. Espero que tenha ficado claro, né? E até a próxima aula, tá?